Hoje eu falo com um bate-papo, vai ser um bate-papo bem psicológico, né? Nós vamos falar com a psicóloga Ivone Alves da Mota. Nós vamos falar do tema do Setembro Amarelo. Esse tema é muito relevante também, e setembro é o mês em que é realizado a campanha de conscientização sobre prevenção do suicídio, sendo o dia 10 de setembro, ficou marcado esse dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e conhecido também como Setembro Amarelo, que foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, a CVV, Conselho Federal de Medicina, CFM, e também a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. E essa é uma campanha de extrema importância, uma vez que o suicídio é um problema grave de saúde pública, é fato a gente relembrar isso daí, e que muitas vezes ele pode ser evitado. Ivone, seja bem-vindo no nosso podcast. Temos 1 hora ou mais para a gente falar de um assunto relevante, forte, e a gente tem que entender também que a gente pode salvar vidas de uma maneira que a gente tem que começar a entender o que é, como começa, sintomas e como que a gente vai fazer isso daí. Seja bem-vindo. Obrigada e boa noite aos que nos assistem, nos acompanham. E eu estou aqui hoje para participar, para falar desse assunto tão importante com relação ao Setembro Amarelo e à prevenção ao suicídio, né? Eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS 2 aqui da cidade de Cacoal, e o que eu posso falar sobre a prevenção. No primeiro momento, eu peço já certa atenção aos pais em relação aos seus filhos, né? Tanto criança quanto adolescente, né? Pais, avós ou o adulto responsável. Isso já é uma parte bastante importante que se possa estar incluída na prevenção do suicídio. Por que que essas pessoas são importantes? Essas pessoas estão constantemente próximo a essa criança e esse adolescente, né? Vou começar a falar da criança e do adolescente. Óbvio que o adulto também tem as tentativas, outros até têm sucesso na realização do fato, né? Mas a importância, né, dos pais, ou o cuidador, o avô, o responsável pela criança e o adolescente, estar próximo dessa criança, desse adolescente, saber ouvir essa criança, esse adolescente, porque hoje é muito comum essas pessoas responsáveis por essa criança, esse adolescente, se ocuparem muito fora e, às vezes, terceiriza a educação dessas crianças e adolescentes. E, por vezes, essas crianças e adolescentes, elas sentem falta dessa proximidade, da importância do afeto, da compreensão, de ser acolhida por esse familiar. Então, isso aí já é um ponto assim fundamental e muito importante em questão da prevenção. Para a gente começar, já embalar nesse papo psicológico, o que te fez se apaixonar pela cidade de Cacoal? Então, eu sou de origem, eu vim do estado do Paraná, sou paranaense, né? Só que eu vim bem criança aqui para o estado de Rondônia, em decorrência acompanhando os pais, né? A família veio em busca de melhorias, né? Qualidade de vida, que naquela época estava bastante ofertando boas condições no estado de Rondônia. Então, eu tive que acompanhar porque eu era uma criança de apenas 5 anos de idade. 5 anos? Sim. Ou seja, já tem 42 anos que eu estou na cidade de Cacoal. Praticamente são pioneiros também de Cacoal. Sim. E o que te fez se apaixonar pela psicologia? Eu acredito que eu e uma parcela considerável de profissionais da área da psicologia tem uma inquietação própria. E, em decorrência dessa própria inquietação, procura fazer esse curso de psicologia para que possa buscar um certo compreensão. E eu acredito que o que motivou foi essa inquietação minha. Há quanto tempo já é profissional?
Eu já estou na profissão desde setembro de 2016. 2016, conceituadíssima em Cacoal. Ivone, para muitos, ninguém é depressivo. Quando fala, você pode ter um sintoma de depressão, as pessoas começam a conversar, tem pessoas que ficam até nervosas, né? Porque da cabeça de todo mundo, ninguém, nunca. Pode acontecer com qualquer outra pessoa, mas nunca com a gente ou nunca com alguém da nossa família, né? E como realmente entender se a pessoa tem um sintoma? Como que a gente consegue avaliar? Vocês são mais profissionais, vocês conseguem avaliar um pouco mais rápido, mas dentro de casa, quais que são os primeiros sinais, quais são os primeiros sintomas? Então, a importância, né, da questão da família, né? Observar. A pessoa começa a mudar o comportamento. É uma pessoa muito alegre, é uma pessoa que gosta de estar nos lugares, de conversar. E aí essa pessoa passa a ter modificações desse comportamento. Então, já chama atenção. A pessoa começa a não ver sentido na vida, ela passa a ter frases, dizeres muito negativos em relação a quase tudo. Então, isso já é um sinal de alerta. Tipos musical influencia também? Tipos musicais? Tipo de música, eles do jeito de escutar? Possivelmente músicas mais, digamos, que vamos falar assim, tristes, né? Então, ela vai mudando o comportamento, as atitudes. Às vezes é sutil, são mudanças sutis. Então, quem está próximo, por isso que se a gente tiver uma proximidade com o nosso familiar, com quem está próximo a nós, é possível identificar e chegar nessa pessoa e falar assim, você não é interessante, você procurar ajuda, você está precisando, você precisa falar alguma coisa, está acontecendo algo com você. Então, dá abertura para que essa pessoa possa falar. Por exemplo, uma criança e um adolescente, os pais, aquela pessoa responsável, ouvir. A criança, mesmo naquele mundinho diferente, ela pode falar do jeito dela. E ela tem que ter essa liberdade. E aquela pessoa adulta que está ouvindo, não vir com julgamento, não suposição. A mesma coisa com o jovem, com o adolescente, né? Mas isso é frescura, né? A famosa frescura não é. Se você não pode ajudar, então, e não pode falar, você não sabe o que falar, é melhor ficar calado.